Bom, vamos lá, vamos mergulhar direto nisso. Bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje, a gente tem em mãos uma daquelas histórias que, olha, são absolutamente fascinantes. Por quê? Porque quando a gente traça a árvore genealógica de uma única família, isso acaba funcionando como um microcosmos perfeito. É uma lente incrível, sabe, que revela pra gente os caminhos exatos que desenharam e expandiram as próprias fronteiras de uma nação. A nossa explicação de hoje vai acompanhar de perto a saga dos Mendes do Vale, com um foco muito especial nas origens europeias dessa família e na sua vasta expansão territorial pelo Brasil. E o que prende a nossa atenção logo de cara é a magnitude épica, gigante dessa linha do tempo. A gente não está falando de algumas décadas ou de uma simples mudança de cidadezinha, não. Nós estamos documentando uma verdadeira e incrível migração humana que literalmente atravessa oceanos e séculos. Desde as Ilhas dos Açores, lá no século XV, até o Planalto Central da nossa Brasília moderna, essa é, acima de tudo, uma narrativa sobre movimento, sobrevivência e muita expansão territorial. Então, para a gente entender a cronologia macro de tudo isso, o ponto crucial é observar como o movimento geográfico dessa família acaba espelhando-se perfeitamente a própria evolução histórica do Brasil. A gente começa com as raízes na Europa, em 1719, ganhamos muita força e influência bem no coração de Minas Gerais no comecinho do século XIX, ali por 1809, até finalmente a gente chegar ao Distrito Federal, nos dias de hoje. É como ver o mapa do Brasil ganhando vida através de sucessivas gerações. Parte 1. Raízes europeias e o ouro. Lá no coração do século XVIII, o interior do Brasil, como a gente sabe, foi completamente transformado pelo ciclo do ouro. Foi uma era marcada por uma riqueza repentina e por uma fé religiosa muito profunda. E isso nos leva à famosa comarca do Rio das Mortes. Foi exatamente aqui que o patriarca da família, o Antônio Mendes do Vale, decidiu com muita coragem cruzar o Atlântico em busca de novas oportunidades. Em vez de ficar confortável ali no litoral, ele escolheu desbravar as montanhas mineiras no auge da corrida do ouro. E foi essa a decisão que plantou as primeiras e mais profundas raízes brasileiras dessa linhagem. Agora, os detalhes sobre esse patriarca são muito interessantes. O Antônio nasceu em Portugal no ano de 1719. Ele era filho do João Mendes e da Maria da Costa Ribeiro, que eram naturais da região de Braga. E a consolidação real dessa família no Brasil aconteceu com um marco histórico gigantesco: o casamento dele com a Francisca Coelha de Meireles. Tudo isso celebrado na lindíssima e histórica Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar. Um cenário, convenhamos, monumental para o início de uma verdadeira dinastia, né? Parte 2. A União Luso-Flamenga. E é aqui que a coisa fica enorme. A linhagem não só se expande, mas ganha um peso histórico gigantesco graças a uma união matrimonial que foi, digamos, bastante estratégica. Ela ilustra muito bem a fusão de duas grandes correntes migratórias. De um lado, você tem a tradição puramente portuguesa, trazida pelo Antônio Mendes, do outro, uma herança flamengo-açoriana de altíssimo prestígio. Essa fusão aconteceu quando o filho do Antônio, o José Mendes do Nascimento Vale, se casou com a Anastácia Maria de Jesus. E, mantendo a tradição da família, essa união também foi selada na mesma imponente Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar. É super importante a gente destacar de onde a Anastácia vinha. Ela trazia com ela a linhagem nobre do belga Jos von Hunter. Ele foi o pioneiro flamengo que liderou a colonização dos Açores, lá atrás, ainda no século XV. Inclusive, uma curiosidade, é a partir dele que se origina o famoso sobrenome Dutra, aqui no Brasil. É simplesmente fascinante observar como essa nobreza europeia e o dinamismo daqueles desbravadores coloniais acabaram se encontrando bem nesse ramo genealógico. E qual foi o resultado prático dessa união toda? Olha, uma influência avassaladora. Com aquele declínio gradual do ouro, a família Mendes do Vale soube se reinventar rapidamente. Eles se tornaram uma das famílias mais influentes ali do campo das vertentes, assumindo basicamente o controle da política, da justiça e das grandes fazendas agrárias. A devoção da família era tão grande que foi eternizada na história da arte brasileira. Para vocês terem ideia, existe até hoje um famoso ex-voto dedicado ao Senhor de Matozinhos lá no acervo do santuário em Congonhas. É a prova viva da fé e do poder dessa família na época. Parte 3. Expansão pelo Triângulo Mineiro. Mas como a gente bem sabe, a geografia não perdoa quem fica parado. Com o esgotamento total das jazidas de ouro, novos rumos precisavam ser abertos. E aí a gente entra na fase de expansão territorial pós-ouro, avançando para o interior do Brasil. O progresso é super claro. A marcha começa ali nas minas de São João del Rei, se move com muito vigor para a próspera região de Patrocínio e Araxá, ali no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, e mais tarde aponta feito uma flecha direto para o centro-oeste, alcançando Lusiânia. É a materialização perfeita da interiorização do Brasil.
E a ferramenta legal que permitiu todo esse avanço foi a Sesmaria. Quando José Mendes do Vale e a família dele migraram para essa nova fronteira agrária entre Patrocínio e Araxá, eles receberam uma concessão de terras importantíssima do governo. Essa sesmaria era basicamente a autorização oficial que eles precisavam para desbravar e desenvolver terras que eram totalmente inexploradas. Eles viraram verdadeiros pioneiros rurais. Agora, todo grande relato histórico tem lá suas curiosidades, né? E essa aqui é ótima. Para evitar aquelas confusões burocráticas enormes e desastrosas nos cartórios na hora de registrar essas novas terras, o José Mendes do Vale teve que adotar formalmente o sobrenome Nascimento. O motivo é quase engraçado. O próprio tio dele, que já tinha terras por ali, se chamava exatamente do mesmo jeito. A burocracia colonial exigiu uma solução criativa e foi assim que o ramo Nascimento acabou se consolidando de um jeito super estratégico. Com essa base agrária super firme, a linhagem simplesmente floresceu. A gente vê a continuidade desse trabalho duro na região, passando pelo Manuel Mendes do Nascimento, avançando depois com o filho dele, o Feliciano Mendes do Nascimento, até a gente chegar numa figura que é central para o nosso próximo salto geográfico, o José Mendes Borges. Parte 4. O pioneirismo em Goiás. É nesse momento decisivo, quando a família cruza a fronteira mineira e entra de vez no vasto território do Centro-Oeste, que aquele espírito aventureiro lá dos antepassados portugueses e flamengos se reacende. O José Mendes Borges tomou a decisão de migrar para a histórica cidade de Lusiânia, em Goiás. E olha, esse movimento não foi só uma mudança de CEP, não. Foi a consolidação de um capítulo inteirinho de pioneirismo, empurrando as fronteiras da influência da família direto para o coração do Brasil Central. Parte 5. A linhagem até Brasília. Tudo isso pavimenta o caminho para a nossa era moderna, onde essa história épica de expansão territorial encontra o seu destino final, o contemporâneo. A partir desse pioneirismo lá em Goiás, a linhagem seguiu absolutamente ininterrupta e muito forte. A gente acompanha o nascimento da Dineusira Maria Borges e isso se expande até a Marilda Borges Viegas. Hoje, os descendentes diretos dessa extensa linha do tempo moram no Distrito Federal, literalmente a poucos quilômetros de onde os antepassados mais recentes deles fincaram a bandeira da família no meio do cerrado. Então, qual é a grande lição que a gente tira de tudo isso? É poder admirar essa jornada secular ininterrupta. A gente está falando de uma travessia de muita coragem, de nobreza europeia, de uma tradição fortíssima. Algo que começou do outro lado do oceano, ganhou força e corpo nas montanhas do Ouro em Minas Gerais, se expandiu bravamente pelas fazendas de Goiás e hoje bate forte, cheio de vida, bem no centro geográfico do Brasil. E isso, gente, me deixa com um pensamento final para a gente fechar a reflexão de hoje. Acompanhar a rota de uma única família nos obriga a olhar para a nossa própria história, para a nossa história coletiva. Quando a gente observa o caminho desses desbravadores, a pergunta que ecoa é a seguinte: como é que as jornadas e as decisões corajosas dessas famílias de ontem continuam, mesmo que silenciosamente, a desenhar o mapa do nosso futuro? É de se pensar, né? Muito obrigado por acompanharem essa explicação comigo hoje e continuem sempre explorando as raízes que formam o nosso presente. Um abraço!